Nós vamos continuar a nossa introdução ao cálculo falando do gráfico de uma função. Então, o que é um gráfico? Um gráfico é um conjunto dos pares ordenados x e f de x, onde x varia no domínio da f. A representação de todos esses pares em um plano cartesiano permite uma visualização do gráfico por meio de uma figura geométrica. Então, isso aqui é a definição de gráfico para funções de duas dimensões, né, em R2, onde a gente vai usar aí o plano cartesiano, vai colocar nesse plano cartesiano os pontos correspondentes da nossa função, e esses pontos delimitam uma figura geométrica, que vai corresponder ao gráfico da função. Então, por exemplo, pegando uma função mais simples aqui, y igual a x mais 6, para a gente fazer a construção do gráfico dessa função. Então, eu vou supor aqui que eu não sei como é o gráfico dela, tá? Então, a ideia é que a gente coloque aí no plano cartesiano vários pontos para que a gente tenha uma ideia de como ficaria esse desenho. Então, eu vou construir primeiro uma tabela, onde eu vou colocar valores arbitrários aí para x, tá? Quaisquer valores de x. Vou calcular o valor da função para cada um dos valores de x que eu escolhi, para a gente então ter um ponto aí correspondente. Então, quando x vale menos 8, o valor da função, que é menos 8 mais 6, vai dar menos 2. Então, a gente vai ter o par ordenado, menos 8 e menos 2. Quando o valor de x é menos 4, o valor de y é 2 e a gente tem o ponto menos 4 e 2. Quando o valor de x é menos 2, a gente tem o valor de y igual a 4 e a gente tem o ponto menos 2 e 4. Quando o x é 0, o valor de y é 6, então a gente vai ter o ponto 0 e 6. Quando o x é 2, o y é 8 e a gente tem o par ordenado 2 e 8. Quando o x é 4, o y é 10, então a gente tem o ponto 4 e 10. E o último valor que a gente está usando é o 8, cujo y vai dar 14, e a gente tem o par ordenado 8 e 14. Então, a gente escolheu vários valores para x e achamos os valores correspondentes de y. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar todos esses pares ordenados e vai colocar em um plano cartesiano. Tá vendo que é isso que foi feito aqui? Olha, todos os pares ordenados x e y foram desenhados aí em um plano cartesiano, em um mesmo plano cartesiano. Tá vendo que ao colocar esses pontos no plano cartesiano, fica claro que o gráfico dessa função é uma reta? Porque se a gente liga esses pontos, a gente vai ter uma reta final aí, e essa reta corresponde ao gráfico dessa função. Então, o gráfico dessa função, a seguinte figura, olha, essa reta em verde corresponde ao gráfico da função y igual a x mais 6. Aí a gente vai ver agora, falando especificamente da função afim, que é o caso aí desse nosso exemplo, que sempre que a gente tiver uma função afim, o gráfico vai ser uma reta. E vice-versa, né? Sempre que a gente tiver uma reta, a gente também vai poder representar essa reta por uma função afim. Então, o que é uma função afim? Uma função afim, ela é dada pela expressão y igual a mx mais b, em que m e b são constantes. Então, são números reais ali. O valor de m a gente conhece como coeficiente angular. Ele corresponde ao coeficiente angular da reta tangente ao gráfico. É a inclinação da nossa reta. É isso que a gente vai entender aí como o valor do m, como a inclinação que a reta tem aí no nosso gráfico. O valor de b a gente conhece como coeficiente linear. Ele corresponde ao ponto aí de interseção da reta com o eixo y. Então, a reta ela sempre passa pelo ponto 0 e b. Ela sempre vai cruzar o eixo y na ordenada aí b. E aí aqui a gente tem uma afirmação aqui que o gráfico de uma função afim é sempre uma reta. Eu vou pedir que vocês assistam o vídeo que está logo abaixo aqui, explicando por que o gráfico da função afim é sempre uma reta, tá? E vice-versa. A reta também sempre pode ser representada analiticamente por uma função afim. Então, se a gente tem uma reta, a gente representa essa reta com uma função afim. Se a gente tem uma função afim, o gráfico dessa função é uma reta. Então, o que a gente vai fazer? Olha, eu vou deixar de exercício para vocês, o primeiro aqui, que é para construir o gráfico dessas funções.
Todas elas são funções afim. O que precisa ser feito? A gente já sabe que, como é uma função afim, representa aí o gráfico que representa essa função é uma reta. Se é uma reta, o que a gente precisa para determinar uma reta? A gente precisa apenas de 2 pontos. Porque dado 2 pontos quaisquer, existe uma única reta que passa aí por esses 2 pontos. Uma única reta. Se eu escolho 3 pontos para calcular, ou mais, né, como a gente fez no início, tá errado? Não, não está errado. É desnecessário. Porque dado 2 pontos, você já vai conseguir desenhar a reta correspondente ao gráfico, dado quaisquer 2 pontos, tá? Podem escolher os valores que vocês quiserem para representar aí no plano cartesiano. Vou deixar vocês fazerem esses desenhos também, para depois a gente definir aí quando que a função é crescente, decrescente, ok? Vamos lá. Entre os pontos P1, que é 1 e 2, e P2, que é 3 e 5, passa uma reta R. Então, eu tenho 2 pontos aqui. Eu estou dizendo que entre esses 2 pontos vai passar uma reta. Desenhei a reta aqui, olha. A minha pergunta: qual é a equação da reta que passa por P1 e P2? Então, agora, a gente tem o desenho do gráfico e a gente quer saber a expressão da nossa função, a expressão analítica. Como que a gente faz para descobrir? A gente já sabe que a expressão que corresponde a essa reta é uma função afim. Então, o que a gente vai pensar? A gente sabe que o m representa a inclinação da reta. Então, essa inclinação ela é dada pela variação dos valores de y em relação aos valores de x. O que a gente vai fazer? Para encontrar os valores de m, a gente vai fazer o seguinte cálculo de variação. Então, a variação de y, então eu estou pondo aqui y1 menos y0, né, referente aos 2 pontos, dividido pela variação do x, então x1 menos x0. Então, em relação aos 2 pontos também que a gente tem do gráfico. E aí, o que a gente vai fazer? A gente já consegue escrever a equação da reta a partir disso aí. Como que a gente faz? Eu vou colocar y menos y0 igual ao m, que multiplica x menos x0, onde o m aqui é a nossa inclinação da reta, certo? O valor de y é o valor de y de um dos pontos, e o y0, aliás, e x0 aí é o valor de x de um dos pontos dados. Então, aqui. Por exemplo, voltando aí no nosso gráfico inicial. A gente tem o P1 e o P2. Então, eu vou chamar aqui o primeiro ponto de x0, y... Meu zero não apareceu, gente, peraí. x0 e y0. E o segundo ponto de x1 e y1, ok? Então, o primeiro é o x0 e y0, o segundo x1 e y1. Como é que a gente faz o cálculo? Primeiro, o valor de m. Então, eu vou pegar y1 menos y0. Então, y1 é 5, y1 é igual a 5, y0 é igual a 2, dividido por... Quem é o x1? 3, x0, 1. Então, 5 menos 2, 3. 3 menos 1, 2. Aqui está o valor do nosso m. Prontinho. Então, quem que é a equação da reta? Vou só substituir. Então, o y, ele mantém, né? Ele é a nossa variável. Opa. Y menos y0. Quem que é o y0? 2, igual valor de m, que é 3 meios, que multiplica x, também variável, né? Menos o x0, que é 1. Então, a única coisa que tem que prestar atenção aqui é em quem você está chamando de x1 e x0.
para você não confundir aí os valores na hora de somar, né? Não inverter eles na hora da soma, tá? Você pode escolher quem vai ser o seu ponto inicial ou final, mas depois de escolhido você mantém o mesmo ponto, ok? Aí aqui só para deixar como a gente está acostumado a escrever, eu vou passar o 2 para o segundo membro, ok? Então a gente vai ter y igual, vou multiplicar aqui, olha, 3 meios de x menos 3 meios mais 2, ok? Aí, continuando, eu vou apagar para eu poder escrever, que o meu não tá cabendo aqui, tá? Deixa eu apagar, peraí. Então, continuando, né? Então, o valor de y é igual a 3x sobre 2, vou tirar o mínimo, tá, de tudo, menos 3 sobre 2, mais 4 sobre 2, ok? Deixei tudo sobre 2. Então, isso é igual a 3x mais 1 sobre 2, concorda? Então, essa é a nossa expressão aí para esse gráfico. Y é igual a 3x mais 1 sobre 2. E aí eu vou deixar alguns exercícios aqui também para vocês pensarem, depois a gente volta neles. Esse aqui é para determinar as equações das retas que passam pelos pontos e faça os respectivos gráficos. Então, escreve a expressão analítica da função afim, que passa por esses pontos, e desenha o gráfico dessa função. Qual é a equação da reta que representa o gráfico a seguir? Então, a gente tem aí um desenho de um gráfico, que é uma reta. Então, ele é representado por uma função afim, e eu quero saber que função é essa. E o exercício 4, que é um probleminha. Uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora, foi utilizada apenas uma bomba, mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a primeira. O gráfico formado por 2 segmentos de reta mostra o volume de água presente na cisterna em função do tempo. Qual é a vazão em litro por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora? Então, vou deixar para vocês pensarem aí, tá? É um exercício só de interpretação. E aí, a gente volta nele depois também. E aí, vão anotando as dúvidas para vocês já irem me perguntando, tá bem? Vou deixar mais alguns vídeos explicando aí alguns outros detalhes da função afim, ok?